Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas. Vamos esperar o pessoal chegar aí para a gente começar mais uma live. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos e todas bem, na paz do Cristo. Como vocês estão? Espero que estejam aí confortáveis, na paz de Jesus. Mais uma vez reunidos aqui para fazer então a nossa live da página da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Para quem não me conhece, eu me chamo Breno, faço parte dessa Associação Espírita, desta casa, e estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho e refletirmos sobre este livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, pelos pensamentos de Emmanuel. Vamos dar alguns cumprimentos aqui antes de começar a nossa reflexão. Então, antes de tudo aqui, a Reineide mandou aqui um boa noite, pessoal, pra gente, todos juntos, boa noite. A Rosana, a tia Rô aí também, boa noite, Breno e Gi. A Alzira, boa noite, Breno, boa palestra para nós, boa reflexão para todos nós, não é verdade, Alzira? Maria José também desejando boa noite, a Silvia Crê desejando boa noite a todos. Mais uma vez, então, bem-vindos a esta live da Casa do Caminho, que nós oferecemos aí todas as terças, quintas e domingos. Às terças e domingos aí com a nossa estimada irmã Renata, e nas quintas-feiras estou eu aqui. O Décio também nos desejando uma boa noite. A Regina Mobará, boa noite, boa reflexão para hoje. A Silvia Crê, boa noite, Breno. Boa noite, Silvia, obrigado. Estamos então reunidos, eu me chamo Breno, como vocês viram aí, né? Estamos aqui, então, para fazer essa reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, neste movimento espírita. Nós estamos aqui para refletir neste momento da nossa existência sobre alguns temas que nos são apresentados neste livro do Chico Xavier. E a gente conversa e debate aqui e traz algumas coisas, alguns pontos. Cássio Ronaldo também aqui, obrigado por mais essa oportunidade. Eu sou grato, Cássio, senhor Cássio. Manuel, boa noite, Manu. Está baixo aqui em casa. Olha, aqui tá tudo normalzinho, gente. Aumenta aí, coloca um fonezinho de ouvido. Liga a caixinha Bluetooth aí da casa de vocês, vamos se modernizar e dá tudo certo. Gustavo, Javier, boa noite para todos. Airan, boa noite, irmãos Breno e Gisele e a família Casa do Caminho. Momento nobre de paz e aprendizado na seara do Pai. Boa noite, muito obrigado, Airan. Tudo pronto? Isso aí, tia Rô. Dona Ivonete aqui, boa noite, meu filho do coração, boa noite a todos, boa noite, Dona Ivonete. A Esther Maia também desejando boa noite. A tia Rô aqui relembrando, então, Evangelho de João, capítulo... peraí, que eu acho que é capítulo 13, hein, tia Rô? Ou é 14? Eu tô confundindo aqui. 14, isso mesmo, certinho. João, capítulo 14, versículo 31. Vamos ver hoje, então, a lição número 84. Levantemo-nos. João 14, 31. Lição 84 do Caminho, Verdade e Vida. E a gente pode ver aí, então, no Evangelho de João, a citação que veremos hoje. O Evangelho de João, então, abram as vossas Bíblias. Eu vos convoco a abrirem as vossas Bíblias e não ficarem somente na parte da citação do livro. Abram a Bíblia, folheiem, procurem, vejam o que está escrito antes, vejam o que está escrito depois. Saibam o contexto. O Chico Xavier e o Emmanuel, principalmente, quando faziam isso, eles sabiam do que eles estavam falando, eles sabiam do antes e depois. Ele fala nessa reflexão, o que está escrito antes, o que vai acontecer depois, ele sabe o que está escrito. A gente não.
A gente é leigo, né, a gente ainda está aí aprendendo, então a gente precisa sim, então peguem a Bíblia de vocês, folheiem, abram hoje, em especial, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 31. Antes da gente começar aqui, mais uns oizinhos, então. A desejando boa noite também, a Márcia Skłodowski, isso é um sobrenome de imponência, né? Boa noite. Marcos Pinheiro também desejando boa noite aqui para gente. Então, peguem a Bíblia de vocês, o ensino, não se esqueçam de pegar e deixar separado aí a aguinha de vocês para a fluidificação. Então, deixem separado aí uma garrafa, um copo de água, uma jarra, para a gente poder fazer a fluidificação. E no final a gente vai ter as nossas vibrações, a fluidificação da água, o nosso passe espiritual à distância e a nossa prece de encerramento. Queremos agradecer a todos os que ajudaram aí na Casa do Caminho esses dias de Covid, né, dessa quarentena, com todos os cuidados. Alguns colaboradores foram lá, arregaçaram as mangas, limparam, ajudaram, reformaram, pintaram, fizeram tudo, muitas coisas lá na Casa do Caminho. Ficou linda, realmente. A gente só tem a agradecer vocês, porque agora nós conseguimos reabrir com todas as cautelas aí de saúde. E domingo passado foi a primeira vez que tivemos lá a presença, né, de algumas pessoas, tudo dentro da segurança com agendamento. Então, se você quiser também participar desse agendamento, clique aí no botãozinho no Facebook que direciona diretamente para um WhatsApp, e aí você pode ver se ainda tem disponibilidade, não sei como está agora, mas ver se ainda tem disponibilidade para frequentar. É rapidinho, a gente está fazendo sessões bem rápidas, de 25 minutos, meia hora no máximo, que é exatamente para a gente tomar aquele passe espiritual, é todo um passe coletivo, né? Não está tendo ainda o passe na maca, para não ter esse contato, para não ter, né, a possibilidade da transferência aí desse vírus. Então a gente está tomando todos os cuidados de distância, de álcool, de máscara, né, sem abraçar, sem aperto de mão, mas para poder ter ao menos aquele momento no domingo de espiritualização, de realinhamento dos centros de força, para que nós possamos estar em comunhão com o plano espiritual e nos melhorarmos, não é verdade? Então, fica a dica aí para você que quiser participar. Cristina Murray também aqui desejando boa noite a todos. Está rolando aí também algumas duas rifas, né? Quem quiser participar, a gente também vai agradecer bastante. Também agradecemos a colaboração de pessoas que doam roupas, que doam alimentos, doam cesta básica, né, ajudando aí a Casa do Caminho. Isso é muito legal, porque nós conseguimos ajudar mais famílias com as doações de vocês. Muitas pessoas ajudam também em dinheiro, porque tem as contas para pagar, que elas não param, na verdade. E a gente está aí nessa luta, e graças a Deus, né, estamos com a ajuda de vocês conseguindo esse auxílio. A gente só tem a agradecer a você que também faz parte dessa família. A Rosângela Paim desejando aqui uma boa noite, chegando atrasada. Que isso, ô Rosângela, ô Paim, estamos tranquila aqui ainda, estamos dentro do tempo, tem 2 minutos. Respira, pega a sua água, abre a sua Bíblia e vamos começar daqui a pouco a reflexão. Denise Loureiro também desejando boa noite aqui pra gente. Muito legal, gente. Quem puder ir, compartilha esta live para que mais pessoas possam ser alcançadas também neste momento. Hoje vamos falar sobre o se levantar. Jesus convidando os apóstolos a se levantarem, mas quando eles se levantam, ele vai para uma situação totalmente adversa na sua vida. Ele vai para o caminho do Calvário, mas ele fala: se levante. Nós, quando queremos nos levantar, nós queremos nos livrar do sofrimento. Quando Jesus, ao se levantar e convidar os discípulos, ele foi em direção ao sofrimento para nos deixar o exemplo moral e o exemplo prático daquilo que devemos viver. Então vamos começar em 1 minuto.
A Patrícia Siqueira aqui também desejando boa noite para nós. Espero que estejam todos bem. Comenta aí onde que você está, com quem você está. Sempre muito legal para a gente saber isso. Então vamos nos preparar agora. Caminho, Verdade e Vida, lição 84. Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 31. Marilene aí, boa noite, pessoal. A minha tia Márcia, boa noite. Querida titia, vamos então dar início aqui. Convido vocês a estarem numa posição confortável, onde vocês se encontrarem. Quem se sentir à vontade pode fechar os seus olhos. Elevar os teus pensamentos, pense em coisas boas, pense em coisas felizes, pense em coisas alegres, pense em coisas que te deixam leve, que te deixam claras, que te deixam mais conectadas com o plano espiritual. E com esses pensamentos elevados, nós queremos pedir ao auxílio desses amigos benevolentes que nos auxiliem e nos ajudem para que nós possamos estar em conexão com eles e possamos escutar as palavras do Cristo deixadas para nós com um fogo vivo na qual nós podemos pegar e abrasar a nossa alma e que nós possamos deixar isso acontecer, que nós possamos nos iluminar e nos aquecer com esta palavra que vem nos ensinar nesta noite como vencer as aflições, como passar pelas provas da nossa existência atual. Que nós possamos ser capazes de escutar e pôr em prática os ensinamentos do Mestre de Amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A Patrícia pedindo para colocar aqui também o nomezinho dela nas vibrações. A gente vai colocar sim, Patrícia, pode ficar tranquila. Lembra aí, coloca você também. A tia Rô falando aqui para agradecer a doação feita para ajudar as crianças nas arteiras. Não é as crianças arteiras, não, viu, gente? É para ajudar as crianças, para ajudar as arteiras que fazem arte com a lã e fazem enxovais para as crianças. Então, vamos colocar aí os pontos nos is. As crianças arteiras, tia Rô. A Cristina Murray falando aqui que está em Los Angeles, na Califórnia. É isso aí? Oh, this is so great! A gente fica feliz demais, tá vendo, gente? É muito bom. A Edinalva também desejando uma boa noite aqui. Jesus esteja conosco. Com certeza, Ele está entre nós. Olha os velhos hábitos aí aparecendo. Paz e bem. Vamos lá, então, começar aqui a nossa instrução de hoje, a nossa reflexão. Número 84, levantemos-nos. João, capítulo 14, versículo 31. Finalzinho do capítulo 14, último versículo, e tem assim: mas é preciso que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e saiamos daqui. Levantai-vos. Contexto do capítulo 14 do evangelista João. Nós temos então aqui, então, este capítulo 14, a gente tem o discurso de Jesus, a gente tem a celebração da festa pascal, a celebração da festa judaica, que é a Páscoa, né, dos judeus, e Jesus está sentado com os discípulos e conversa com eles, e bebe, e compartilha com eles o pão, o vinho, lava os pés, conversa com eles como um amigo conversa de verdade com outro amigo, como um pai, muitas vezes.
E ele fala que o servo não é maior do que o seu senhor, né? E que ele se o Senhor se faz servo lavando os pés, quem somos nós, né? E ele fala que sabe que um deles vai trair ele. Ele fala que aquele que é do Pai vai entender, ele fala que vai sair, que por enquanto eles não vão poder ir, mas ele vai voltar. E ele fala para eles acreditarem que ele está no Pai e que ele quer que nós também estejamos conectados ao Pai, né? Os exemplos de Jesus. E aí, neste momento aqui, então, ele fala: deixo-vos a paz, minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. Então, aqui tem esse desejo da paz que Francisco de Assis assumiu para ele, né? A paz e o bem, que ele sempre fala nas suas saudações. Então, tem esse desejo de paz de Jesus, antes de tudo, para nós, né? E aí, sabendo o que vai acontecer, ele fala assim: mas é preciso que o mundo saiba que o Pai me enviou. Como, né? Fazendo o que o Pai me pediu para fazer, o que o Pai me ordenou. Levantemo-nos e saiamos daqui. Então, a continuação disso daqui é Jesus indo para o Horto das Oliveiras para orar. Então, eles estão na vigília da Páscoa, e Jesus ainda quer sair para orar, e ele vai para o Horto das Oliveiras, um lugar, né, que tinha bastante oliveiras, como o nome diz, mais conhecido como Getsemane, em algumas pronúncias. Nós temos aqui, então, essa possibilidade de Jesus, né, de saber e prever, né, com essa capacidade aí, da clara evidência de saber o que vai acontecer consigo mesmo, e não fugir de tudo que iria acontecer com ele. E aí aqui a gente tem a reflexão do Emmanuel, então, diante dessa palavrinha, levantemo-nos deste minúsculo, a gente fala a parte C do versículo 31C, deveria ser, né? João 14, 31C, se a gente fosse preciso, né? Levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus fala isso para os discípulos depois de ter demonstrado tudo isso nessa ceia. E aí Emmanuel começa assim, então, agora a gente entra. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, como eu falei para vocês, falou Jesus aos discípulos longamente. Então, isso que eu falei, o Emmanuel sabe o que está antes. A gente não pode ver somente o versículo e falar assim, mas espera aí, o que tem antes? O Emmanuel sabe. Eu não lembro, você não sabe. Nós não lembramos, nós não sabemos. Então, a gente precisa pegar a Bíblia e ver assim, o que foi que aconteceu no capítulo 13? O que foi que aconteceu no capítulo 14? Que o Emmanuel fala que Jesus falou aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo da sua exemplificação. O que ele falou? Então, nós precisamos ler, nós precisamos pegar a Bíblia para saber o contexto e não ficar se garantindo num versículo ou nas palavras de Emmanuel, porque nós precisamos ser senhores de nós mesmos. Emmanuel não vai poder nos ajudar na nossa elevação moral. Não vai poder se elevar por nós, me perdoe. Né? Ele vai nos ajudar, mas ele não vai poder se elevar por nós. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos correr atrás e ver o que está escrito lá. Então isso é gostoso quando você pega a prática. No começo parece um pouco chato, mas depois a gente vai pegando a prática. As nossas alunas aí do Aprendizes do Evangelho podem dar aí o testemunho de como era chato, como era tedioso, né, pegar a Bíblia, mas eu acho que hoje um pouquinho a gente tem esse gosto aí, não é verdade, meninas? Então ele esclareceu o sentido profundo do que ele ia exemplificar, ele falou o que ele ia passar. Ele não falou com detalhes, mas ele falou assim, eu vou ter que me elevar. Vou ter que me elevar, né, vou ter que levantar, mas ele estava falando da elevação na cruz. Eu vou ter que sair daqui, o Filho do Homem vai ter que passar por muita humilhação, mas ele vai ser glorificado. Então Jesus falou para eles, né? Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite que está incerto aqui, né, no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos daqui. Então se levante, pessoal, vamos daqui, né? A gente sabe que os judeus sentavam no chão, né, na hora de comer, naquela época, né, não tinham cadeiras, a mesa era posta ali no chão, eles comiam no chão e ali eles ficavam, né?
E aí Jesus fala assim: "Vamos nos levantar, levantai-vos", ele ainda fala para eles, né: "Levantai-vos, é hora de se levantar, vamos daqui". E aí a gente vai ver agora esta intenção espiritual de Jesus ao proferir essas palavras: levantai-vos. O apelo é altamente significativo, não é simplesmente levantar o corpício e se locomover. A gente vê em Jesus que cada palavra dele tem um significado por detrás, tem uma metáfora, tem um jeito de se dizer mais do que aquilo que ele está dizendo, não é verdade? Então isso é legal. Ao toque de erguer-se, o Emmanuel diz, o homem do mundo costuma procurar os movimentos das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequiosa da supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Então, o homem, nós, né, a humanidade, quando a gente fala assim, aquela pessoa está se levantando, olha lá, ó, está crescendo, aquele ali está se levantando forte, hein? Fica de olho nele. O que isso quer dizer, né? Com o nosso pensamento ainda baixo, vil, ainda mesquinho, a gente só olha o crescimento de riqueza, o crescimento da pessoa em cima de outras, né, em comparação, né? Então, o crescimento como vitórias, né, tá conseguindo se levantar, né? E muitas vezes até para conseguir se levantar, a gente fala assim, nossa, eu estou no fundo do poço, eu preciso me levantar. A gente quer que isso aconteça magicamente, milagrosamente, não existe milagres no espiritismo, então tire isso da sua cabeça. Pode ter alguma coisa que a gente não saiba explicar ainda, mas muito se é explicado pela natureza. Deus não veio para burlar, né, as suas próprias leis, porque o milagre é um conceito que mudou totalmente de nome, né? A gente tem no livro da Gênesis bem explicadinho isso daí, é interessante dar uma olhada. Então, nós queremos que tudo seja magicamente feito, né? Milagrosamente realizado e que nós nos levantemos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus deu exemplo quando ele pediu para os discípulos se levantarem com ele, foi para viver momentos de dor, momentos de angústia, momentos de sofrimento. Então, esse é o grande exemplo de Jesus. Então, nós, como espíritas, nós sabemos que viemos neste planeta Terra para passar por provas e expiações, porque este mundo ainda está cheio disso, não é verdade? Quantos milhões e bilhões não sofrem neste planeta Terra? Porque esta é a realidade do planeta Terra. Passar por provas e expiações para aprimoramento moral, para a gente poder saber distinguir o bem do mal. A gente vem e escolhe, preste bem atenção, nós escolhemos qual prova ou a expiação que nós queremos passar. Muda totalmente, né? A gente fala assim, por que eu estou passando por tudo isso? Por que, meu Deus, você deixa eu passar por tudo isso? Você não me ama? Você não ama a tua humanidade? Mas nós pedimos. Só que mesmo tendo esse conhecimento de que nós viemos aqui para passar por provas e expiações, quando chega o nosso momento, a gente geme. E a gente não consegue abraçar a cruz. Esse é o exemplo de Jesus. Abraçou a cruz. Abraçou a dor. Abraçou o objeto da sua morte. Olha só que forte. E nós queremos comodidades. Nossa, como isso dói, né? Porque nós queremos facilidades. Eu falo por mim, meu Deus do céu, o caminho é totalmente ao contrário. Eu busco fugir da dor, busco fugir do sofrimento. Quando Jesus se entregou a ele.
E aí ele fala, Jesus fez, entretanto, ocorreu o contrário com Jesus. Ele levantou-se para ser dilacerado logo após pelo gesto de Judas. Como foi que Judas traiu Jesus? Vocês se lembram? Qual foi o ato que Judas fez para que os soldados romanos reconhecessem quem era Jesus durante a noite lá no horto? Foi com um beijo, não foi? Uma vez eu li num livro, isso me tocou muito, que o amor, que é Jesus, o amor só podia ser traído com um beijo. Nossa, muito forte, né? Era um cumprimento deles, né, de reconhecimento, e Judas vai lá e beija o rosto de Jesus, diz no Evangelho. E aí eles sabem quem era Jesus entre aqueles que estavam ali de noite no Horto das Oliveiras. Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar pouco depois a flagelação e a morte. Então eles estavam comendo tranquilamente num lugar, né, na sala superior, diz o Evangelho, que eles estavam numa saleta superior, num lugar fechado, comendo a ceia. Jesus fala: levantai-vos, vamos daqui. Ele poderia ter ficado ali, paradinho, quietinho no lugar dele, talvez nada acontecesse. Mas ele sabia onde ele tinha que estar num lugar aberto, ele tinha que ter Judas, ele tinha falado que um deles ia traí-lo, né? Aquele com quem eu colocar a mão junto no pão, né? Ele fala, ele sabia que era Judas, que ia entregá-lo, mas ele não o culpa por isso, né? Judas fez o que talvez muitos de nós fizéssemos, que era querer ver Jesus se demonstrando, né? Judas não foi esse traidor assim, né? Ele queria ver Jesus. Vai, Jesus, eu já vi os seus milagres. Faz agora para o mundo todo. Faz para todo mundo ver. Na hora que te pressionarem, você vai fazer. Era isso que ele queria ver. Mas o plano de Jesus, a, a exemplificação dele era outra. Por isso que eu falo, né? Nós buscamos milagres, nós buscamos mágicas, soluções, né? Quando Jesus veio demonstrar que o caminho ele é normal e que ele vai passar por muitas tribulações, mas que o final é glorioso, glorioso. Então, a consciência do dever, né, sabendo que não ia passar por bons momentos, Jesus sabia que ele tinha que dar o exemplo de elevação e de compreensão. Ele quis ser o nosso exemplo encarnado, né? O Cristo em relação ao novo estágio evolutivo. Então, ele não queria só falar, ele não queria só curar, ele não queria só mostrar coisas extraordinárias, ele queria falar assim: vocês vão fazer coisas maiores do que essas que eu faço. Mas é um caminho simples, é um caminho humano, é um caminho gradativo e que dá para passar por ele. Eu vou deixar para vocês o exemplo. Quer saber perdoar até os inimigos, até aqueles que te maltratam. Você não consegue perdoar nem quem é da família que fala alguma coisa contrária com o que a gente pensa, né? Imagina alguém que te flagela, que te bate, que transpassa o teu coração, que te coroa de espinhos, que te esbofeteia, que cospe na sua cara. Jesus perdoa, Pai, perdoa-eles. Não sabe o que faz. Ele sabia que ia passar por tudo que passou, mesmo antes de passar. Contudo, ele não deixou que a dor física e os maus tratos morais o impedissem de viver a sua missão. Ele sabia qual era a sua missão. Ele não tinha provas ou expiações a passar, como nós temos e nós escolhemos. E sim, ele queria viver o exemplo do ensino concomitante com a prática relativa ao ensino. Ele ensinava e ele praticava. Se ele falou para Pedro lá 70 vezes 7 tem que perdoar. Ou seja, sempre, né? O número da perfeição 7. Esse é o tanto de vezes. Então ele exemplificou.
Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ele sabia o que ia passar e olha só o que Jesus passou resumidamente. Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações da marcha são eminentemente educativas. Pega a Bíblia, mais uma vez, vai lá e vê. Passou no Getsemane, depois foi para o cárcere judaico, depois ele foi para o pretório romano, depois ele foi para a casa de Herodes, depois ele foi na Via Dolorosa, depois ele foi no Monte Calvário, o Monte da Caveira, subiu na cruz e ali entregou o Espírito. Esses constituem os pontos de observação muito interessantes, até mesmo na atualidade, que apresentam inúmeros cristãos espíritas aguardando a possibilidade da viagem sob almofadas de luxo do menor esforço. Nós, como espíritas, aguardamos almofadas de luxo. A gente quer subir gloriosamente, quer chegar lá, morrer dormindo, né? Quantos de nós não desejamos? Ah, quero morrer dormindo, sem passar por nada e ainda se elevar. O nosso aprendizado, a gente só aprende, a maioria de nós aprendemos pela dor e pelo sofrimento. Na verdade, as nossas maiores experiências nessa vida foram aquelas nas quais nós sofremos. Isso nos moldaram, né? Não foi pelo amor, não foi pela alegria, não foi porque permitiram, não. Foi porque te bloquearam, te barraram, te fizeram sofrer, te destruíram moralmente. Isso te fez crescer. E o nosso ensinamento aqui neste planeta ainda é assim, por meio de provas, por meio de dificuldades, por meio de expiações, aquilo que nós praticamos também de mal, não só nessa vida. E aqui nós temos a justiça divina para com todos nós. Fique então para vocês aí procurarem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre as provas atuais das nossas aflições e as causas anteriores das nossas aflições. Leiam e releiam para quem já leu, porque vale a pena para a gente entender, ok? Porque sofremos hoje e o que fizemos para sofrer hoje. As causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições. Tá bom, gente? E não se esqueçam que o jugo do Cristo é leve e o fardo dele é suave. Ele mesmo falou: Vinde, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vamos então nos concentrar aqui para fazermos as nossas vibrações. Vamos colocar aí quem pediu, né? A Patrícia, a Reineide pediu aqui. Quantos de vocês se coloquem nessas vibrações? Vamos pedir ao plano espiritual. É você quem tem que pedir. Nós estamos aqui só para auxiliar. Coloque você as suas vibrações. O que você quer vibrar, o que você quer receber, o que você necessita, vibra para recebê-lo. Pensamento é criação. Então, vamos colocar essas vibrações. Eu vou conduzir aqui com a minha voz e você se deixa orientar por ela para se sintonizar com este plano espiritual. Enquanto eu vou lendo, você vai se sintonizando e vai oferecendo essas vibrações. Então, se sinta à vontade. Se quiser, feche os olhos. Se sente. Baixe o volume daquilo que está te atrapalhando agora e tenha um momento com você e Deus. Vamos vibrar amor e paz, harmonia e fraternidade e equilíbrio ao planeta Terra, também à fauna e à flora terrestre e a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vamos vibrar pela paz mundial, pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos e lares e corações,
para que um dia haja uma única religião no planeta. Vamos vibrando paz e equilíbrio e harmonia e força de vontade para se melhorar aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e nas cadeias espirituais. Vamos vibrando amor, harmonia, aceitação da nova morada aos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando ao plano físico. Vibremos muito intensamente amor, harmonia, paz e equilíbrio, saúde e força de vontade para se modificar e se melhorar. Fé em Deus e em Jesus a todos os nossos irmãos que estão doentes, seja doentes da Covid ou de qualquer outro tipo de doença, e que se encontrem nos hospitais, nos prontos-socorros, nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos ou em seus próprios lares. Vibremos pelas intenções que se encontram no seu coração, nas intenções que nós queremos externalizar, que nós queremos colocar aos pés da espiritualidade, para que nós possamos sentir este movimento de amor, este movimento de cura, este momento de alívio dentro de nós, assim nos deixando conduzir e conduzir a nossa existência ao passo da vontade divina. Seja feita a tua vontade. Vamos pedir à espiritualidade que possa colocar o remédio necessário na nossa água que aqui depositamos, para que a fluidificação possa ocorrer neste momento e os amigos do plano maior possam deixar então este remédio que vai aliviar as tuas dores, que vai aliviar esta tua dor de cabeça, vai aliviar essa tua prisão de ventre, vai aliviar essa tua angústia, vai aliviar aquilo que você está sentindo e vai te ajudar a estar melhor espiritualmente e fisicamente. Se deixe então conduzir e deixe e também dê para quem necessita deste equilíbrio espiritual. Vamos agora, então, receber este passe à distância espiritual para que possamos harmonizar os nossos centros de força. E agora vamos solicitando humildemente a Deus e a Jesus, bem como aos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, também aos nossos mentores espirituais da Casa do Caminho e aos nossos mentores e familiares pessoais, para que façam em nós este tratamento espiritual que estamos necessitando nesta fase da nossa vida, através deste passe, desta passagem espiritual, destes fluidos vitais que vamos sentir neste momento, e que a espiritualidade vem trazendo por meio deste passe espiritual. Estes fluidos que são balsâmicos e curadores, energizantes e tranquilizantes, soníferos, e que irão então nos curar, nos dar energia, nos ajudar em nossos problemas físicos e espirituais. Sinta neste momento este toque, este fluxo de energia que passa sobre você. Agradece agora a Deus, a Jesus e a este mundo espiritual que nos circunda por tantas oportunidades. Agradeça por tanto carinho, que você pare de se sentir só e abandonado e se sinta agora acolhido, porque existe miríades de pessoas que estão neste momento querendo o teu bem.
querendo estar na tua presença espiritual também. Que nós possamos nos melhorar para ajudarmos, nos amarmos para amar, nos curarmos para curar e dar aquilo que temos, porque não podemos dar o que não temos. E assim, agradecidos, nós encerramos esta noite, este momento de reflexão, querendo mais. Mais do amor, mais da vida, mais da alegria, mais do sentido de viver, mais do estudo, mais da espiritualidade. Vamos pedir mais. Corramos atrás deste mais que nos é oferecido. Muitos são chamados, poucos são os que se deixam escolher. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado. Obrigado a cada um de vocês, obrigado pela presença de vocês aqui, por estarmos aqui reunidos. Gratidão de coração. Obrigado, gente. Vamos então dar mais uns oizinhos aqui antes da gente terminar aqui. Cristina Murai, thank you for everything, Cristina. Tereza Nunes aqui também, boa noite a todos. Cheguei atrasada, mas tá aí, né, Terezinha? Que bom. A dona Patrícia também aqui. Eu estava travando, espero que tenha melhorado. Patrícia, a Regina, agradeço as vibrações. Para Duzolina Mobará, minha mãe de 93 anos, olha só que delícia, hein? Essas vibrações foram aí também, então, para a dona Duzolina. A dona Iracia Ivonete aqui também está travando. Puxa, gente, espero que tenha melhorado para vocês aí. Nós todos fugindo do sofrimento, mas temos que passar por ele. É um grande aprendizado, é verdade, não é? E o maior exemplo disso foi Jesus, né, Patrícia? A lei do menor esforço. A gente busca essa lei, mas a gente tem que tomar cuidado. Nós somos propensos, né? Eu sempre chamo a lei do ME, né? A lei do menor, do mínimo esforço, né? O mínimo esforço que eu puder fazer, assim caminha a sociedade, né? A gente tenta criar cada vez coisas para a gente ter menos esforço, mas espiritualmente é a lei do maior esforço, viu? Não adianta fugir, não. A Luzia aqui também, boa noite. Breno, boa noite. Lu, e parabéns para você, Luzia. Foi seu aniversário ontem, né? Que Deus abençoe muito. A Kislaine, boa noite também. A Patrícia Santos, vibrações foram feitas aí também para o João Augusto e a Daniela. A tia Márcia mandou aqui uma figurinha. O seu Cássio aqui, receber com humildade e dar com generosidade, precisamos uns dos outros para sermos quem Deus quer que sejamos. Ajude seu próximo sempre. Hoje a gente falou um pouquinho aí mais sobre esse sofrimento, mas a gente precisa se ajudar, não é verdade, seu Cássio? Antônio Cabreira está assistindo. Aí sim, hein? A Irã também, olhar o nosso próximo com um olhar de carinho, amor, levantar e seguir adiante, buscando, compartilhando esse amor, nossas atitudes, somos todos irmãos indistintamente. Mais uma vez, com certeza isso daí. Muito obrigado pelo estudo de hoje, professor Breno. Boa noite e bons sonhos para todos. A Cristina Murray colocou aqui, que bom. A tia Márcia aqui, amém, assim seja, né? A Angelina Colombo, obrigada. Denise, gratidão. Dona Ivonete, tenham todos uma noite abençoada. Tia Márcia, boa noite, meu sobrinho. Boa noite, tia Márcia. Façam uma ótima viagem, vocês aí também, que vocês se encontrem lá com a minha mãezona, lá na Parnaíba do Piauí. Espero que vocês tenham uma ótima viagem. Ismeia, agradecida. Patrícia Siqueira, gratidão, obrigado pelo aprendizado. Terezinha, sem palavras, só gratidão. A Paim, gratidão. A Reineide, obrigada grandemente pela maravilhosa vibração de amor. Eu que agradeço a oportunidade. Maria Clara, obrigado por compartilhar. Um abraço, Maria Clara. Muito bom ter você aqui com a gente também. A Regina Mobará, gratidão sempre. A tia Rô, gratidão, boa noite a todos, que Jesus abençoe. E a Patrícia Santos, gratidão pelo estudo de hoje. Obrigado a cada um de vocês por estarmos juntos. Desculpa aí, as travadinhas aí no vídeo, acontece de vez em quando, não é verdade? Então, até a próxima.
Que Deus abençoe, tenha uma boa noite. Domingão a gente vê aí, então, dia 11/10, a gente tem aí às 20h20 no domingo, a lição 85, testemunho. Testemunho com vocês. A Edna falando chegou atrasada, bem no finalzinho, Edna, que bom. A gente fica feliz de ter você aqui também. Até a próxima, gente. Muito obrigado.